Bora falar agora sobre o futuro de Eric Pulga. Ele interessa ao Palmeiras? Segue em negociações com o Corinthians? Como andam as tratativas com o Bahia? Perguntei tudo isso ao João Paulo Silva, que é o presidente do Ceará. O João me contou que nunca ninguém do Palmeiras o procurou para falar sobre Eric Pulga. Podemos riscar, pelo menos até agora, o nome do Pulga, atacante de 24 anos, grande destaque da Série B no Verdão. Em relação ao Corinthians, houve uma consulta, ou algumas consultas, mas todas, do Corinthians para com o Paulo Pitombeira, que é o representante do atleta. Nunca houve um contato entre o Ceará e o Timão. Sobre o Bahia, aí sim a coisa é diferente. O Bahia foi o primeiro a fazer proposta oficial entre clubes brasileiros, mas essa oferta já foi descartada. 2 milhões de euros, que equivalem a quase 13 milhões de reais. A ideia do Ceará é faturar algo na casa dos 5 milhões de euros ou 32 milhões de reais. Essa é a pedida do vovô para que o negócio saia. O Ceará até aceita uma condição um pouco menor em relação a esses 5 milhões de euros, mas com pagamento em poucas prestações. Atleta que disputou 51 jogos, 22 gols marcados e 3 assistências. Só para completar o noticiário do Ceará, o Pulga pode não ser o único a sair. Saulo Mineiro está a caminho do Xangai Port da China, oferta de $1 milhão. O Ceará tenta uma compensação financeira um pouco maior, mas o Ceará nem pode exigir muito, porque quando o Saulo veio ao Brasil, veio numa condição muito específica. Ele ganhava cerca de 400 mil por mês no Japão e aceitou ganhar 200 mil no Ceará, sob a promessa de que, diante de uma proposta do exterior, ele seria liberado. A oferta na China vai lhe garantir 500 mil reais livres de impostos por mês. Preciso falar agora sobre o Palmeiras, que não vai parar em Facundo Torres em relação a reforços para o ataque. O Verdão ainda busca mais 2 jogadores para essa função ofensiva, um centroavante e outro atacante de lado de campo. Vale a lembrança de que o centroavante está escasso desde a saída do Endrick para o Real Madrid e que recentemente o Palmeiras perdeu Lázaro, que foi devolvido para o futebol espanhol, além do Dudu, que não teve seu contrato renovado. O centroavante pode ser Alex Arce, paraguaio de 29 anos de idade. Queria até contar um bastidor. Gustavo Gomes, que é seu companheiro na seleção, tem feito enorme esforço para que o atleta seja reforço do Palmeiras em 2025. Alex Arce, que tem mais um ano de contrato com a LDU e tem tido seu nome debatido internamente no Palmeiras. Pesa contra ele o fato de ter despontado apenas tarde, com 29 anos, mas a temporada de 24 foi muito boa. Ele termina com 35 gols e 3 assistências em 44 jogos, foi artilheiro do campeonato, artilheiro do futebol equatoriano e com folga o artilheiro do time dele. 9 gols do Azul Garay, o segundo maior artilheiro, 35 para esse centroavante paraguaio. Também foi especulado, de acordo com a imprensa equatoriana, como possível reforço do Fluminense e do Corinthians. Segundo o empresário dele, o Santiago Meirelles, com quem conversei antes de gravar o vídeo, o Palmeiras é hoje aquele com mais chances de contratá-lo. Só para complementar, em relação a um atacante de lado de campo, a busca do Palmeiras se dá nesse momento por clubes do exterior. Não há uma negociação fechada, apenas algumas tentativas. Nicola, Alex Arce, será que vem pro Verdão? Ô Felipe, na semana passada eu conversei com o Santiago Meirelles, que é o empresário dele, e o Santiago afirmou que eu tinha perguntado de Corinthians, Fluminense e Palmeiras. Ele falou que desses, aquele que ele via mais... Primeiro que ele falou que não era a hora de conversar, até porque a LDU estava no meio da disputa da final do campeonato equatoriano, tinha vencido por 3-0 no jogo de ida e o Alex Arce havia feito 2 gols, né? Deixa eu ver como é que terminou esse campeonato. Depois eles perderam por 1-0, mas se sagraram campeões. 3-0 na ida, derrota por 1-0 na volta, bateram o Independente Del Valle. Deixa eu mandar uma mensagem para o Meirelles. Santiago, boa noite. Tudo em ordem por aí? Agora que o campeonato já acabou e o Alex Arce foi campeão, você já pode me dizer onde ele vai jogar? O que o Santiago Meirelles tinha me contado por telefone na última vez que a gente conversou é que o Gustavo Gomes poderia ser um trunfo do Palmeiras nessa negociação. Gustavo Gomes e Alex Arce se conhecem da seleção paraguaia e que o Gomes estaria trabalhando dentro do Palmeiras para que esse pudesse ser o reforço do Palmeiras para 2025. O Palmeiras busca, vocês sabem, um centroavante. Nicola, Bel e Sporting procede. Ricardo, vou tentar contar tudo o que eu consegui apurar. O jornal O Jogo de Portugal afirmou que existem negociações entre Sporting e Abel. O Ekrem Konur, que é um jornalista turco de
baixíssimo índice de acerto, falou que as negociações estavam avançadas. A assessoria de imprensa do Abel assegura que não houve contato, sondagem, proposta nem nada, que não tem absolutamente nada. Ricardo Nazário tinha perguntado sobre Abel e Sporting. A assessoria de imprensa nega, a assessoria dele. E o Sporting, eu até consultei uma pessoa lá ligada ao Sporting, a pessoa falou que o João Pereira, eu sei se é esse o nome, mas o novo técnico do clube que veio do B, quando ele assinou o contrato com o time principal, colocaram uma multa mais alta do que a do Rubem Amorim. A multa era de 10 milhões de euros. Então, a ideia do Sporting é avaliar o trabalho desse novo treinador no fim da temporada lá na Europa, ou seja, em junho do ano que vem, tá? E que o barulho em relação ao Abel começa com o torcedor do Sporting pedindo o Abel. Bora de informação importante, o Santos, que tem interesse na contratação do Zé Rafael, avançou nas tratativas. Recebi pouquinho antes de gravar esse vídeo de uma fonte importante que o Santos está otimista na aquisição em definitivo do atleta de 31 anos de idade, que não faz parte dos planos do Palmeiras. O Santos conseguiu avançar com o Zé Rafael por mostrar a ele o papel de protagonista para a próxima temporada. O Zé deve chegar para ocupar a função que foi ao longo do ano de 2024 do Juliano. Zé Rafael, que também foi especulado no Cruzeiro, entre outros clubes, o Bahia também. Só para completar em relação ao Santos, o zagueiro Caetano, que está nos planos, que está na mira, não pode ser confirmado ainda. Antes de efetuar essa aquisição de um atleta que está deixando o Corinthians de graça em fim de contrato, o Santos precisa da confirmação do novo técnico. O Santos quer aprovar o nome do Caetano com um novo treinador. Importante contar também que o Gil, zagueiro do Corinthians, zagueiro do Santos com passagem pelo Corinthians, foi responsável pela indicação do Caetano, passou as melhores referências possíveis sobre o técnico do Santos. Gustavo Quinteiros tem decisão nesse domingo, campeonato argentino, ele trabalha no Vélez, é o nome dos sonhos do Santos, embora o Peixe corra o risco da permanência do Quinteiros em caso de título argentino. Preciso falar agora sobre a chance de Zé Rafael ser trocado por John Arias. Zé Rafael não fica no Palmeiras para o próximo ano, eu já venho contando para vocês sobre a saída do atleta. O Palmeiras topa vendê-lo ou até emprestá-lo dependendo das condições. Também havia confirmado em primeira mão para vocês que o Santos está otimista em contratá-lo. Essa informação foi divulgada na manhã desse domingo. Depois uma série de outros jornalistas também deram, sem crédito, mas tudo bem, faz parte. Agora a nova especulação dá conta de que o Zé Rafael estaria mais perto do Fluminense porque John Arias poderia ser incluído nesse negócio. Pessoal, vamos pensar um pouquinho. Zé Rafael pode até sair de graça do Palmeiras se ele for emprestado. Qual a lógica de o Fluminense colocar o John Arias, avaliado em 15 milhões de euros, num negócio por alguém que poderia sair de graça do Palmeiras? Não tem nenhum sentido essa história. Mário Bittencourt segue decidido a não utilizar o John Arias porque vai vendê-lo, mas a ideia é negociá-lo com um clube europeu. Galatasaray hoje surge como favorito. Cheguei a contar para vocês na semana passada que Mano Menezes, o técnico do Flu, já foi comunicado que o John Arias não fará parte da reapresentação do elenco. Só para completar em relação a Fluminense e Zé Rafael, se o negócio envolver o Martinelli, eu até acho que faz mais sentido. Você, inclusive, teria jogadores da mesma posição. Martinelli que acabou perdendo um pouquinho de espaço. Só para completar, ainda sobre jogadores de saída do Palmeiras, queria contar que Rony, enfim, está à venda no Verdão. Palmeiras, que em outros momentos recusou ofertas, agora aceita negociá-lo, mas não por empréstimo, apenas em definitivo. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que enfim fechou o seu primeiro reforço para 2025 e trata-se da contratação mais cara da história do clube. Facundo Torres, atacante uruguaio de 24 anos de idade, bateu o martelo na noite desse sábado. Operação de 12 milhões de dólares fixos, pagos ao Orlando City, e mais 2 milhões de dólares em bônus atrelados ao desempenho do jogador com a camisa alviverde. 72 milhões fixos, mais 12 milhões em bônus, estamos falando de 84 milhões de reais. Essa negociação supera a do Flaco Lopes, até então o jogador mais caro já adquirido na história alviverde. Novela que se desenhou ao longo da semana de maneira preocupante. Já havia contado para vocês na segunda-feira sobre a possibilidade de Facundo ser anunciado a qualquer momento, mas Cruz Azul atravessou o negócio, fez uma oferta maior ao Facundo Torres, que em algum momento preferiu jogar no México do que no Palmeiras. Até que o Abel Ferreira entrou na jogada, ligou para o atacante uruguaio, disse que tinha plano de utilizá-lo, afirmou como é que acha que ele pode se encaixar melhor diante desse papo. Facundo recuou no acordo com o Cruz Azul, pediu para que o Orlando confirmasse o negócio com o Palmeiras e a negociação está concretizada.
enorme capacidade, tratado como o grande craque da história do Orlando City. Esteve também na seleção dos jogadores mais valiosos da Major League Soccer, ao lado de Lionel Messi, Chicharito Hernández e também do brasileiro Evander. Só para completar o noticiário do Palmeiras, a TIC Sports, emissora de TV na Argentina, afirma que o Boca Juniors pode pagar 10 milhões de dólares pelo Aníbal Moreno. Não acredito nessa possibilidade. Não acho que o time argentino tenha capacidade de investir tanto em um volante. De qualquer forma, se essa oferta chegar, é possível que o Palmeiras faça negócio. Johnny Cassim, é verdade que o Gabigol fechou com o Verdão? Deixa eu esclarecer. Hoje, no Twitter, eu nem sei quem foi, mas uma pessoa que cobre o Palmeiras, e eu não quero falar mal das pessoas, detesto esse papel de ombudsman, mas é uma pessoa que havia cravado que há um acordo entre Palmeiras e Fluminense pelo John Ares. Isso está completamente fora da realidade. E aí essa pessoa cravou que o Júnior Pedroso veio a São Paulo para fechar com o Palmeiras, que o negócio estava muito quente. Aí até mandei mensagem, mandei o print para o Júnior Pedroso. O Júnior falou: Nicola, você sabe que eu sou de São Paulo, né? Eu falei: sim. Ele falou: você sabe que eu moro em São Paulo, né? Sim. E eu falei, e ainda completei, a sua agência também é de São Paulo. Ele falou: pois é, né? E aí o Júnior Pedroso disse que tá tudo como antes, ou seja, tá tudo encaminhado para que ele se torne reforço do Cruzeiro. O anúncio deve acontecer em breve. Simone: Nicola, você sabe que dia o Facundo Torres virá ao Brasil fazer exames médicos e ser anunciado? Eu mandei mensagem pro Ricardo Moreira, que é o diretor executivo de futebol do Orlando City, com a esperança de avançar nisso. Ainda não tive resposta, tá? Assim que tiver eu conto para vocês, mas a informação que eu tenho é de que está assinado. Família, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Palmeiras, informações atualizadas para você ficar por dentro de todas as informações do Verdão. Chega aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa também o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante. Quando você faz isso, o YouTube entende que vai chegar o vídeo ali com mais frequência para os novos usuários aí do YouTube, que ainda não pôde ser contemplado com as notícias do maior clube do mundo, o Verdão. Então, dá essa moral aí, espalha pra geral, deixa seu like, se inscreve no canal, apoia aí o canal aí com a sua participação, deixa aí a sua opinião, não esquece de comentar. Um grande abraço no coração, até o próximo vídeo. Vamos pra cima!